Olá, eu sou o Marcos Gomes. E eu sou o Joelson Moab. Estamos começando mais um programa Quem Sou Eu na Bíblia. No programa de hoje, nós vamos estar trazendo a você um personagem especial. Dentre todos os personagens que nós trazemos aqui, a nossa intenção é trazer a você informações, curiosidades que talvez você nunca ouviu falar sobre alguns personagens bíblicos. Vamos trazer lições para ser aplicadas às nossas vidas e também aprendermos com eles e com seus erros e seus acertos. Aproveitando, quero convidar você para se inscrever no canal e também deixar o seu comentário. É muito importante para a gente que você deixe aquele like legal. E você também pode deixar o seu personagem preferido registrado. Quem sabe a gente faz um programa sobre ele. Isso, quanto mais nós termos a participação dos irmãos, será melhor para nós prepararmos novos programas para vocês. Mas o nosso personagem de hoje, Pastor Marcos, qual que é? Olha, o nosso personagem de hoje é um dos poucos personagens bíblicos que Deus manda ele sair do luto. Estava no luto, ele estava vivendo um momento de luto e Deus fala para ele, ó, chegou, acabou, tem um movimento pela frente, tem um grande trabalho pela frente. Ok, então são poucos na Bíblia, né? Já resume um bom número, sim. O nosso personagem, ele também é um daqueles personagens que a Bíblia apresenta uma mudança de nome. Dentre os 12 livros históricos da Bíblia, esse é o primeiro livro dos históricos. Uma dica boa para você. Então, quem você acha que é o nosso Quem Sou Eu na Bíblia de hoje? Dando mais uma dica para você, ele foi um dos grandes líderes do povo de Israel. Na verdade, um grande herói da nação de Israel, que recebeu um cajado difícil de ser empunhado. Você já está próximo do nosso personagem de hoje? O Quem Sou Eu na Bíblia é tão importante à sua vida que a Bíblia usa ele como um exemplo do próprio mestre. Pessoal, ele é fantástico. O personagem da Bíblia de hoje que nós estaremos apresentando para vocês é Oséias, filho de Num, que teve o seu nome mudado. Isso. A Bíblia vai nos dizer no livro de Números, depois que Deus convoca os líderes e os príncipes de Israel, note, ele era um dos príncipes da tribo de Efraim, a Bíblia vai dizer que Moisés muda o nome dele, acrescentando aí uma partícula Yah, que é o diminutivo do nome de Jeová, e de Oséias o nome dele passa a ser Josué, ou Yoshua, a junção dessas duas palavras, tendo aí o seu nome significando Jeová salva. E este personagem, ele foi um grande conquistador. Ele não conquistou apenas para si, mas para toda a sua nação, em conjunto com todas as demais tribos de Israel. Eles conquistaram a terra da promessa. É na vez que ele recebe o cajado, no tempo em que ele recebe o cajado de Moisés, é que vai se cumprir uma grande promessa de Deus aos seus ancestrais. E a gente pode aprender com a vida de Josué, é que a princípio ele não era alguém que as pessoas esperavam talvez dele grande coisa. Sim, ele era um príncipe das tribos, mas nós aprendemos com ele a importância de ser um fiel servo. Ele foi servo de Moisés e a seu tempo Deus então usa para ser o sucessor. E até enquanto preparávamos essa gravação, né, Pastor Marcos, nós estávamos falando como que Josué é um dos poucos sucessores que teve grande sucesso, tanto quanto talvez o seu antecessor. Sim, ele é talvez, pelo menos no meu ponto de vista, o sucessor mais bem sucedido dos personagens, especialmente no Antigo Testamento, que assume uma grande missão e consegue concluir a missão. Ele é aquele que Deus usa para uma conclusão definitiva de um propósito, conquistar a terra de Canaã. Então, pela primeira vez, ele vai aparecer no livro de Números, já falamos, capítulo 13, quando Deus ordena Moisés para chamar 12
jovens príncipes para ir espiar a terra que Deus tinha prometido, a qual daria a descendência de Abraão. E ele tem um papel importante entre esses espias, não, pastor Marcos? Quando ele volta, qual que é a diferença do relatório de Josué com relação aos outros príncipes? Na verdade, pastor Moabs, Josué é aquele que se apresenta confiando verdadeiramente na promessa de Deus. São 12 que vão espiar a terra, e quando eles vêm trazer o relatório, 10 desses espias infamam a terra, apresentam dificuldades. Na verdade, eles não veem possibilidades de conquistar a terra devido à estrutura dos moradores daquele lugar. Porém, Josué e o seu parceiro Caleb, eles acreditam, eles confiam, eles são aqueles que marcam um tempo de uma nova geração que vai confiar no Senhor. E é tão importante que a Bíblia vai dizer que desta geração de homens de guerra acima de 20 anos foram influenciados por 10 desses espias. A Bíblia vai dizer que apenas Josué e Caleb entraram e possuíram a terra. Ao contrário desses 10 que olharam para as dificuldades, o texto que o pastor Marcos estava falando no capítulo 13 e no capítulo 14 do livro de Números, vai dizer que tanto Josué quanto Caleb fizeram o povo calar-se. E o povo teve que concordar que a terra era boa, manava leite e mel, mas o povo teve medo do que eles viram lá. E então Josué e Caleb falaram: se nós tão somente confiarmos em Deus, né, pastor Marcos? O que ele diz? Deus vai dar este povo para ele ser o nosso alimento, enquanto que os outros se viram tão pequenos quanto o alimento daqueles gigantes que habitavam lá naquela terra. Perfeitamente. É importante, pastor Mauro, nós notarmos não apenas as diferenças, mas o quanto isso pode servir de lição para nós hoje. Quantas e quantas pessoas hoje estão desacreditadas da vida, das realizações dos seus sonhos, dos seus projetos, dos próprios planos de Deus para a sua vida, assim como foram aqueles 10 espias que voltaram com um relatório trazendo um pensamento negativo, uma incredulidade. Então Josué se posiciona com um foco diferente. Deus está conosco. Deus vai nos dar a vitória, Ele vai nos dar a conquista, Ele nos fez essa promessa, e isso deve ser a nossa inspiração, quando a gente está olhando para aquelas pessoas que confiam em Deus. Assim teremos bastante êxito, não é verdade? Isso, o Josué mostrou ser uma pessoa de fé, porque a Bíblia diz que a fé, ela não está focada no que se vê, e o crente não deve andar por vista. As pessoas viram que a terra era boa, mas os seus olhos focaram em outras coisas. E Josué, ele disse: olha, se tão somente confiarmos no Senhor, isso é fé, o Senhor nos dará essa terra. Olha só o que o Senhor fez com aqueles que desobedeceram. No capítulo 14 do livro de Números, a partir do versículo 36, está nos dizendo assim: os homens que Moisés mandaram espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Estes mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga pelo Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O grande perigo é que muitas vezes nós podemos ser influenciados pela opinião de outros, quando não, podemos até mesmo influenciar. Como a Bíblia vai dizer que uma grande geração morreu por causa da influência daqueles 10 espias. Muito bem colocado, pastor Moabs. E para acrescentar seu raciocínio, vale a pena aqui nós notarmos que aqueles que ficaram de fora da conquista da terra, aqueles que não puderam entrar na terra, foram aqueles que murmuraram, que preferiram voltar para o Egito ou até mesmo morrer pelo deserto. E o Senhor Deus, vendo isso, acatou as suas palavras. Olha o peso que tem as nossas palavras e o cuidado que devemos ter com as mesmas. Veja bem, eles murmuraram e desafiaram ao Senhor, no ponto em que Deus então fez cumprir as próprias palavras deles, quando Deus disse que apenas os de 20 anos para baixo poderiam herdar a terra, os de 20 anos para cima morreriam no deserto. E o peso desta palavra se tornou uma conclusão na vida deles. E é aí que nós precisamos ter cuidado com o que nós vamos falar, cuidado com a murmuração, cuidado com a reclamação.
porque você poderá viver, ou talvez esteja vivendo, exatamente aquilo que você definiu para a sua vida. Acaba se tornando uma sentença, né? A sua própria. Por isso que a Bíblia diz o cuidado das bênçãos e das maldições. O que é maldição? É um maldito. Uma palavra mal falada no tempo errado acaba trazendo grandes consequências na nossa vida. E o que a gente aprende com Josué é que ele soube se posicionar como servo, pastor Marcos. E durante os 40 anos, que a Bíblia diz que eles andaram no deserto, até que os ossos daqueles que falaram essas palavras e que não herdaram a terra fossem consumidos no deserto, enquanto os ossos deles não foram consumidos, o povo não chegou na terra prometida. Mas Josué foi um servo obediente e teve muitas experiências, né, pastor Marcos? Ao lado de Moisés, Deus deu a ele experiências magníficas. Eu fico imaginando como era servir ao lado de Moisés, contemplar toda a glória que Deus dispensava para Moisés, e Josué estava presente, vivenciando todos os momentos, todas aquelas alegrias e aquela glória, bem como também obteve muitas experiências em meio aos conflitos que Moisés enfrentou. E ao observar o seu mestre, o seu mentor, o seu líder, ele foi se fortalecendo ao ponto de se tornar um grande líder, um sucessor capaz de levar a cabo um propósito tão elevado, tão grandioso, que era de levar o povo à terra prometida. Isso, nós às vezes falamos muito de Josué como um líder, né? Mas nem sempre lembramos como ele soube esperar o tempo, 40 anos, ao lado de Moisés, e a Bíblia diz que ele dormia ao lado da tenda de Moisés, ele esperava o seu líder para seguir as suas ordens. E numa dessas batalhas que o pastor Marcos falou que eles entravam, a Bíblia diz que Deus dá ordem a Moisés para chamar Josué. E Josué então chama os jovens para ir à peleja. Enquanto que Moisés subiu o monte junto com Arão e Hur, a Bíblia vai dizer que Josué era um povo escravos até então. Ele toma a frente como um líder, se torna aí o general do exército e vai levar aqueles jovens que nunca pelejaram a conquistar uma batalha contra os amalequitas, pastor Marcos. Uma grande batalha e uma grande vitória. É um momento de divisão também, um divisor de águas na história e de uma grande apresentação do quão dedicado devemos ser à liderança que Deus colocou sobre nós. Ao lado de Moisés estava Arão e Hur, segurando as mãos de Moisés para que o povo prevalecesse na batalha, e na batalha estava Josué à frente, enfrentando valentemente os seus inimigos para cumprir com um propósito estabelecido por Deus. E pastor Moabs, a fidelidade de Josué ela é tão impressionante que quando Deus chama Moisés para subir ao monte, quando Deus vai dar as leis, vai ser passadas as leis para Moisés, Josué vai atrás dele e fica no pé do monte aguardando os 40 dias. O povo está se desviando, o povo está se distraindo, se distanciando de Deus, mas Josué não. Está no pé do monte aguardando o homem que Deus tinha levantado como líder espiritual daquela nação retornar com a palavra de Deus. Sabe, e porque ele tomou essa posição logo no início, que o povo saiu daquele deserto, caminho da terra prometida, nessa primeira batalha, está registrado no livro do Êxodo, capítulo 17, a Bíblia vai dar uma mensagem que subliminar, quem olha assim parece que não entende, mas Deus já estava demonstrando quem seria o sucessor de Moisés, ao Deus dizer assim, e diz, capítulo 17, versículo 14, então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Deus estava querendo dizer, olha Moisés, você fala para Josué, ele será o próximo líder, que eu prometo que eu vou exterminar o nome dos amalequitas debaixo da terra. E mais tarde nós vamos ver na história do povo, quando eles vão tomar posse, que Deus dá essa ordem, Josué lembra, e ele manda o povo eliminar, e o povo acaba desobedecendo, e tem grandes consequências, porque não deram ouvido a esta palavra de Deus a eles. É verdade. Pastor Moabs, vamos avançar um pouco na história,
visto Sim. que a história ela é muito abrangente, né? E a história de Josué teve 40 anos no deserto ao 40 lado de Moisés, anos ao lado de Moisés. e depois quase mais 40 anos como líder. Como líder. Uma das fases difíceis da vida de Josué, pastor Moabs, nós temos registrado no livro que carrega o seu nome, Sim. no capítulo 1. É onde eu disse no início do programa que ele é um dos poucos que Deus falou para que ele saísse do luto. É o momento do luto. É o momento que ele se despede do seu grande mestre, do seu grande mentor. Deus havia recolhido Moisés e agora ele vai assumir a liderança. Ele vai agora ser o responsável por aquela multidão de pessoas para atravessar o Jordão e conquistar a terra da promessa. Meus irmãos, entendam que esse não é um momento fácil. Pastor Moabs, eu já me preguei sobre isso várias vezes, já me peguei pensando o que é ser um sucessor de Moisés, um sucessor de milagres, como se tornou Josué, não é verdade? Sim, ele viu Deus fazer tantas coisas na vida de Moisés. Ele até teve uma experiência. Antes de você entrar nessa parte de Deus falar com Moisés, quer dizer, Deus falar com Josué, para ele entender que já tinha acabado o luto de Moisés, eu me lembrei aqui agora, pastor Marcos, daquele momento em que Deus disse para Moisés: Moisés, está muito pesado para você. Eu vou tirar do meu espírito sobre você e vou dar para mais 70. Note, Josué estava entre esses 70 que Deus escolheu, e ele tinha tanto zelo pela causa de Deus que teve 2 deles que não conseguiram chegar na reunião, mas Deus já tinha escolhido para receber do seu espírito. E a Bíblia diz que eles lá no meio do campo, né, no meio das tendas, enquanto Deus tirava da unção, da graça de Deus sobre a vida de Moisés para transferir para esses 70, Josué ficou sabendo que 2 estavam profetizando lá no campo. O que ele fez, pastor Marcos? Ele queria que eles parassem, né? Ele disse: olha, Moisés, tem gente profetizando, não está aqui com a gente, está profetizando no meio do povo lá no Arraial. Que eu vou lá mandar eles parar? Que eu vou lá que isso? E nesse momento ele é até repreendido, porque Moisés disse: não, era melhor que todo Israel estivesse profetizando. Foi a primeira experiência sobrenatural que ele recebe o Espírito de Deus na vida dele, e ele começa a profetizar. Agora, quando ele está assumindo a posição de líder, ele está em luto. E o livro de Josué começa falando sobre esse luto. Quando aconteceu a morte de Moisés, o servo do Senhor, Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, Deus fala para ele assim: ó, dispõe-te agora, passa esse Jordão tu e todo este povo à terra que eu dou aos filhos de Israel. A Bíblia diz que Moisés morreu e todo o povo passou 30 dias de luto. Eles rasgaram suas vestes, eles prantearam, mas Deus vem aqui falar com ele: olha, o tempo de Moisés acabou, agora chegou o teu tempo. Você também é o meu servo, né? Assim como Moisés foi o meu servo, eu vou ser contigo agora, Josué. E as palavras de encorajamento de Deus a Josué são lindas, né, pastor Marcos? É profundo. Eu gosto de pensar no Deus que conhece os nossos pensamentos e neste momento imaginar a leitura de Deus sobre Josué. Josué pensando: mas Senhor, como agora eu vou suceder Moisés? Moisés era aquele que fazia as águas do mar se dividir. Moisés é aquele que com um cajado fazia com que o sol escurecesse, com que as águas se transformassem em sangue. Como, Senhor, eu vou suceder? Então Deus vai encorajá-lo. Agora é nesse momento que ele recebe o encorajamento da parte de Deus, e Deus disse para ele: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Isso é transformador, isso é muito poderoso, pastor Marcos. Pastor, eu gosto do versículo 5. O versículo diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ele disse: mas será que eu vou conseguir ser como Moisés? E aí Deus disse para ele: como fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Mas aí Deus dá uma condição para ele, né? Ser forte, corajoso, e farás herdar este povo a terra que eu dei por juramento a teus pais. Pastor Moabs, vale uma aplicação sobre isso. Sim. Em meio a qualquer luta, em qualquer adversidade que você estiver vivendo, talvez até mesmo atravessando um período de luto, Deus sempre vai nos chamar
para continuar a nossa missão, continuar a nossa empreitada, lembrando que assim como Deus foi no passado com Moisés, foi com Josué, Deus também está conosco para nos fortalecer, para nos ajudar a vencer, a triunfar, a vencer os nossos desafios. E Ele disse que estaria conosco. E Ele exortou, como o pastor Moabs disse: tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso, o Senhor vai te abençoar. Mas tem um segredo na vida de Josué, pastor Marcos. A Bíblia diz que Deus falou para ele: olha, medite na lei do Senhor dia e noite. Aquela lei que o Senhor deu a Moisés, você precisa lê-la. Mas sabe o que é interessante? Muitas vezes a gente sabe sobre o que precisa fazer. Mas olha as palavras de Deus no versículo 8 do primeiro capítulo. É muito interessante. Já ouvi muito pregar sobre esse texto, mas olha o que Deus fala. Deus diz assim, ó: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medite dele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo segundo nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus não disse assim, olha, medite bem naquele livro da lei. Não, Deus diz para ele, pastor Marcos, medite bem neste. Quer dizer, o que era um livro que ele já tinha próximo dele. Aquilo que está próximo, Deus diz, continue assim, porque você vai ser bem-sucedido se você manter este livro próximo de você. E aí as palavras finais, como que Deus dando mais um empurrão, além de Deus dar um tapinha nas costas, dizendo, chegou o momento de luto, Deus diz, eu não te mandei eu? Ser corajoso, vá pra frente, que as coisas vão de acontecer. Não te espantes, porque eu, o Senhor, sou contigo por onde te andares. Deus estava dizendo, olha, não precisa você ficar espantado, porque coisas tão grandes, como o pastor Marcos falou, que Deus fez com Moisés, olha, é considerado o maior dos profetas entre o povo de Israel. Mas Deus disse, olha, não fique espantado, porque eu posso fazer coisas novas, milagres talvez até maiores, usando a sua vida, Josué. Pois é, pastor Moabs, é importante nós ver que Moisés deixou a lei e que Josué viveu a lei, cumpriu as ordens, os mandamentos. E inclusive Deus falava diretamente agora com Josué. Josué começa a ouvir a voz do Senhor. E o Senhor disse para ele no capítulo de número 3, versículo de número 7, as seguintes palavras: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Veja que ele estava vivendo fielmente os passos determinados, o caminho determinado, ele estava dando os passos certos. E Deus então aprova e confirma: hoje eu vou mostrar para todo mundo. E isso acontece exatamente no momento em que eles estão para atravessar o Jordão. Um grande fenômeno acontece, é um momento diferente também na história. E veja que Deus tinha deixado uma regra, né? Olha, pessoal, está na hora de vocês atravessar o Jordão, mas tem que santificar, né? Santificar hoje, porque eu vou fazer maravilhas. Isso, e Deus disse que, olha, quando acontecer o que eu vou fazer, o povo vai ver que o mesmo Deus que esteve com Moisés também está contigo, Josué. E pode ter certeza que o povo vai te seguir. Josué estava com medo de que o povo não seguiria ele como líder, mas aqui nós vemos que Deus aparece para Josué, dá a mensagem de ânimo, ele começa a entender a sua missão, mas Deus diz, mesmo assim eu vou te engrandecer, para que as pessoas reconheçam que eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés. O que eu acho lindo, pastor Marcos, é que Josué aprendeu tanto com os erros e os acertos de Moisés, porque a Bíblia não esconde, né, os erros dos grandes homens do passado, né, que antes de eles atravessarem o Jordão, a Bíblia diz que Deus ordena Josué a enviar espias, assim como o povo, quando recém saíram do Egito, Deus mandou Moisés enviar espias para verem a terra, e Moisés escolhe um de cada tribo. 12. Josué já aprendeu uma lição, né, porque no capítulo 2 de Josué vai dizer que ele determina que apenas 2 homens fossem secretamente espiar a terra, a qual o Senhor tinha prometido para eles que seria a primeira terra que eles entrariam em combate e que eles venceriam. Não era a terra prometida, mas seria Jericó. E Jericó foi como que um teste
de Deus com Josué e para mostrar para o povo que o Senhor seria vitorioso com eles e também para que todas as pessoas ao redor ficassem sabendo que o mesmo Deus que tinha trazido o povo de Israel 40 anos no deserto, fazendo tantos milagres, a nuvem durante o dia que cobria, a coluna de fogo que andava, todo mundo conhecia o povo de Deus, o povo de Israel, mas eles lembravam do líder Moisés. E agora Deus queria fazer de Josué tanto quanto este Moisés tão conhecido. E tanto é fato que agora começa uma nova era, um novo tempo, que ao entrarem na terra de Canaã, a nuvem cessou. Não tinha mais a coluna de nuvem de dia e nem a de fogo à noite. Então Deus agora tinha que manifestar que estava na vida de Josué de outras maneiras. Com Moisés, estava lá aquele grande fenômeno que os acompanhava, nuvem e fogo. Agora cessou. Então agora Deus vai manifestar, vai se apresentar para o povo através de Josué de outra forma. E é aqui que entra a fase, o período que a obediência iria determinar o sucesso deles. A conquista de Jericó, a queda dos muros de Jericó, pastor Moabs, como todo leitor da Bíblia sabe, dependeu de um princípio de obediência. Deus deu uma ordem para que eles marchassem ao redor das muralhas durante 7 dias. E cumprir com essa ordem não era coisa simples. Sim. Eram instruções, passo a passo, né? Deus não revelou, no entanto, que é lindo, que eu gosto dessa passagem, pastor Marcos, que Deus só falou com Josué. Deus não falou com o povo o que iria acontecer. Deus não disse que no último dia a trombeta ia cair, o que eles tinham que fazer. Deus deu a ordem a Josué, falar ao povo para que marchassem. E eles marcharam o primeiro dia, né? Marcharam o segundo dia e tudo, e nada acontecia, né? Eu ouvi certa vez um certo pregador americano falar assim: seria bom Deus ter feito pelo menos um tijolinho cair no primeiro dia. Será que vai dar certo esse negócio? Não, mas Deus estava usando Josué para mostrar ao povo a importância da obediência das instruções e como que isso traria um milagre na vida deles e na vida dos descendentes da sua herança, para tomar posse dessa terra que manava leite e mel. Eu penso que para ele conseguir de imediato levar toda aquela gente a confiar nas palavras dele, está baseado em alguns momentos antes da caminhada ao redor de Jericó. Foi quando eles atravessam o Jordão e as águas do Jordão, que estavam em cheia, se amontoaram, pararam para que o povo passasse. Começaram então ali a ver que realmente Deus estava na vida de Josué e que agora esse líder era alguém que realmente merecia o crédito, deveria sim ser seguido, ouvido, e também deveriam se reverenciar diante dele. E o que acontece após isso são grandes sinais de conquista, de maravilha e de bênçãos. Pastor Moabs, eu gosto de pensar que esse povo estava preparado para caminhar, né? 40 anos andando no deserto, né? Eles caminharam muito, sim. Caminharam, mas estavam preparados para caminhar. Mas eles não imaginavam que iria acontecer. Sim. Porque andar ao redor daquelas muralhas não fizeram com que nenhuma trinca aparecesse. Nenhuma trinca. Não há registro disso. No entanto, quando se cumpre com toda a determinação e Deus manda soar as trombetas, então algo acontece, eu imagino que nos alicerces daquela muralha, e tudo começa a ruir. A obediência pode nos levar a grandes conquistas. A transpor grandes muralhas. Isso. Ao contrário do que aconteceu 40 anos atrás, quando Deus abriu o Mar Vermelho durante a noite com o vento que soprou, desta vez Deus teve que provar mais o povo. A água só abriu-se, ou parou de correr, digamos, porque o rio, diferente do mar, o rio não abriu. O rio parou de correr. E aí a água abriu um grande espaço para que o povo fosse passar. Mas a água só parou quando os sacerdotes pisaram na água, pastor Marcos. E isso foi o quê? Foi uma instrução dada a Josué. Josué passou ao povo, e quando os sacerdotes obedeceram, Deus fez um grande milagre. E isso foi o quê? Gerando fé
para que eles pudessem ver grandes coisas. Eles viram as muralhas cair. A Bíblia até diz, no livro de Josué, capítulo 2, quando os espias vão ver a terra, e falaram com Raabe, a prostituta, que depois vai fazer parte da linhagem do povo de Israel aí, ela vai se casar-se com um dos povos de Israel. Ela diz: olha, nós ouvimos o que o Deus de você tem feito, até vocês chegarem aqui, e nós tememos, e estamos todos com medo. O povo temeu, mas o povo de Israel creu e recebeu a vitória. Era uma nova geração, era um novo tempo, era um novo povo, que tinham aprendido com os erros dos seus pais. Vejamos que Josué, como um bom exemplo, estava sempre próximo da arca, confiando no que Deus falava com ele. A arca da aliança estava caminhando à sua frente, e ele não andava após a arca. Ele segue a ordenança de Deus para ele e passa isso ao povo. Na ocasião da travessia do Jordão, ele havia recebido uma instrução: quando a arca da aliança passasse no meio do arraial, o povo deveria se levantar do seu lugar e segui-la, e nunca passar adiante da arca. A arca tinha que estar na frente. Todos nós sabemos que a arca, ela representa a presença de Deus, e todo aquele que anda segundo a presença e a direção de Deus vai ter sucesso, vai ser bem sucedido em todas as suas atividades. O que Deus espera de nós é obediência, é a submissão, é nos rendermos à sua presença, pastor Moab. Sabe o que é mais lindo na vida de Josué? Como ele foi servo de Moisés, como ele estava obediente às instruções de Deus, tudo que dava, que esta vitória, a Bíblia diz, que fez com que todos os reinos ao redor da terra de Canaã, onde eles iriam tomar como posse, temessem. Mas tem uma coisa: Josué era obediente às instruções de levar a arca, de buscar do Senhor, mas Deus deu uma orientação a Josué, e ele passou ao povo: olha, da cidade de Jericó não é para vocês pegar nada, nenhuma capa, nada, nenhuma barrinha de ouro que vocês vê, nada, porque isto vai ser do Senhor. Era para eles dar aquilo como uma oferta ao Senhor, como gratidão pelo que Deus tinha feito e pelo que Deus iria fazer. E nós vamos ver a lição que acontece na próxima guerra que eles vão enfrentar, na próxima cidade que eles vão conquistar. A Bíblia vai dizer que eles estavam tão orgulhosos do que Deus estava fazendo com eles, pastor, que eles nem enviaram um exército tão grande. Não, essa cidade é pequena, nós vamos vencer de qualquer maneira. E Josué acaba se decepcionando com o povo, porque o povo acabou desobedecendo. Essa desobediência custou a vida de algumas pessoas, e uma grande vergonha para toda a nação. Quem vem vencendo e conquistando espaço, conquistando terras, de repente derruba as muralhas de Jericó e vai lutar contra uma pequena cidade por nome de Ai. E lá eles são totalmente devastados e correm com vergonha devido à perca da batalha. Isso foi um grande peso para eles. Essa foi uma derrota vexatória. Mas tudo isso porque por um período de tempo, por um pequeno momento, houve desobediência àquilo que Deus tinha falado. Enquanto estão obedecendo, tá dando tudo certo. Mas quando entra a desobediência, enfim, aí é a derrocada. E também, pastor Marcos, o orgulho. Eles começaram a se orgulhar das coisas de Deus. Olha o que está escrito em Josué capítulo 7, versículo 3. Os espias que foram ver a cidade de Ai voltaram a Josué e disseram: não suba com todo o nosso povo, subam apenas uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos inimigos. E assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Foram envergonhados, como disse o pastor Marcos, e isso causou grande problema, porque até mesmo os outros povos viram: olha, esse povo de Israel que está vindo com Josué, eles não são invencíveis. Eles também têm uma maneira de vencê-los. E o que nós vamos aprender na lição deste povo, teríamos muitas outras histórias para falar de Josué, mas algo interessante aqui é como que Josué demonstra ao povo que a vida de desobediência traz consequências, não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. E estas pessoas que desobedeceram tiveram a morte da sua família e de outras famílias também. É verdade, pastor Moabs. Acã,
é a pessoa que comete esse delito e cujo toda a sua família paga pelo preço, sendo eles apedrejados, destruídos, eliminados do povo. O que foi que Acã fez? Acã, ele, entre os despojos proibidos de Jericó, ele cobiçou, ele viu uma capa babilônica. Ele também roubou 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Ele os cobiçou, os tomou e os escondeu no meio da sua tenda. Isso trouxe uma maldição para todo o povo. Aquele problema se estendeu, 36 pessoas nessa batalha foram feridas, e agora eles estão procurando aonde que está o erro. E Josué, ele organiza o povo pelas suas tribos, vai selecionando até terminar no verdadeiro culpado. E quando ele é apresentado como culpado, ele recebeu a sentença do apedrejamento. Não vale a pena descumprir com aquilo que foi determinado por Deus. Esse povo sofreu bastante, foi um tempo de muito lamento, de muita dor, pastor Moabs. Mas o que nós aprendemos aqui também é que Deus se apresenta a Josué e disse: sim, Josué, não tenha medos, não te atemorizes. Está no capítulo 8. Diz assim: não tenhas medo, toma contigo todas as pessoas de guerra, as gente de guerra, e dispõe-te e sobe a Ai, e olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Deus, ele queria dar uma lição a Josué com aquilo que Acã e seus descendentes fizeram, para que outros não viessem seguir nos seus caminhos, porque Deus já tinha mostrado para Josué, pastor Marcos, desde a época de Moisés, a importância de eliminar o mal pela raiz, para que outros não viessem a seguir o mau exemplo. E Josué é um exemplo para nós de como devemos seguir os bons exemplos, porque ele seguiu Moisés da maneira que Deus determinava. Ele não tentou criar coisas novas, ele seguiu. Deus deu sucesso a Moisés quando ele obedecia. Ele disse: vamos obedecer a Deus, que as coisas vão ser diferentes. Sob a liderança de Josué, pastor Moabs, você vai poder notar, e todo leitor da Bíblia vai poder perceber, que o povo, neste período, é o povo que menos pecou. É o povo que mais obteve acertos. Não estou dizendo que foram perfeitos, cometeram erros. Acabamos de citar um. Mas esse é o período que o povo menos quebrou as leis, quebrou as regras. Isso tudo se dava devido a um grande exemplo em que eles tinham como o seu líder, Josué. Josué foi uma grande referência. E dentre as grandes marcas desta liderança, nós vemos o compromisso que Josué tinha com tratados anteriores. Quando ele assume a nação, pastor Moabs, existiam alguns compromissos feitos por Moisés com parte do povo, com algumas pessoas do povo, alguns tratados exclusivos. E Josué foi fiel em cumpri-los, foi fiel em mantê-los de pé. Era um homem de honra. Isso nos mostra uma grande liderança, um grande exemplo, pastor Moabs. Isso se sucedeu quando Josué foi cumprir a promessa que Deus tinha dado a Moisés de tomar posse daquela terra prometida. Josué foi quem foi dividir as terras. E aí ele começa na divisão de terra, vai dando para um, para outro. O pastor Marcos estava falando aqui da promessa que Deus tinha feito ao parceiro dele, que espiou a terra também, que por ele ter sido fiel e estado ao lado de Josué, que é Calebe, a Bíblia diz que Deus prometeu uma terra especial que ele tinha espiado juntamente com Josué. E aí Deus diz para ele que ele daria, e ele vem confrontar Josué, né? Calebe vem confrontar, e aí Josué usa as palavras e diz: não, assim como Deus ordenou a Moisés, tô-la darei, aquela terra é sua. Né? E é lindo que Calebe, assim como Josué, demonstra um espírito guerreiro. Ele tinha aí 80 e poucos anos de idade, né? Mas mesmo assim ele não teve medo de enfrentar os gigantes que ele tinha visto no passado. No capítulo 14, do verso 7 ao 11, Calebe vai dizer: assim como era a minha força no passado, há 40 anos atrás, tal é agora.
Ele está demonstrando ali muita energia, muita disposição para a batalha, principalmente porque ele está vivendo o cumprimento de um acordo feito com o líder anterior, sendo honrado pelo novo líder Josué. Mas também tem um momento aqui da história em que Josué cumpre um combinado com uma família de algumas mulheres. No Antigo Testamento ou nas antigas nações, as mulheres não recebiam herança, não tinham direito de herança. Pastor Moabs, não somente com Caleb, Josué cumpriu com palavras, com tratados anteriores no período de Moisés. Também com as filhas de Zelofiade. Zelofiade morreu no deserto, sentenciado juntamente com aqueles que pecaram e não confiaram em Deus. Mas as suas filhas buscaram em Deus o amparo e procuraram o líder Moisés, pedindo que elas também pudessem herdar as terras. Logo, as tradições antigas, nos povos antigos, mulheres não tinham direito de herança. Mas quando elas recorreram a Moisés, Moisés levou a causa delas diante do Senhor, e o Senhor aprovou. Agora está vivendo o período da distribuição das terras, e Josué vai cumprir com aquele combinado antigo dos dias de Moisés, levando com que estas mulheres recebessem o direito da herança delas. Está no capítulo 17, no versículo de número 3. Josué coloca agora em vigor a lei que beneficiava as mulheres no direito de herança. É muito importante sabermos que um grande líder, ele sustenta os decretos, as determinações, ele mantém de pé a palavra de outros líderes. Ele sustenta firme aquilo que outros líderes deixaram definidos, e Josué tinha essa característica. Nós estamos vendo coisas extraordinárias de uma grande liderança. Isso, então Deus usa Josué para fazer a divisão das terras. Claro, duas tribos e meia resolveram ficar da além do Jordão. Mas Deus chama Josué e diz: olha, Josué, diga para eles que eles acompanhem até vocês conquistarem todas as terras. E a Bíblia diz que eles acompanham, depois eles voltam para suas terras, porque eles eram criadores de gados, e lá antes do Jordão a planície era grande. Mas Deus usa então Josué, esse grande guerreiro que nós vimos aqui, aprendemos várias coisas sobre ele, para dar toda a herança ao povo. E a Bíblia então vai dizer que Josué já estava avançado em dias. Ele já tinha visto Deus fazer grandes coisas, e assim como Moisés, pastor Marcos, no capítulo 28 e 29 de Deuteronômio, chama o povo para fazer uma repetição das leis, a Bíblia vai dizer que Josué também convoca todo o arraial de Israel, que agora já estavam nas suas terras, cada um habitando na sua herança. Ele chama eles para uma convocação e vai dar então um grande desafio, que é conhecido e até hoje muito mencionado. O desafio de Josué a este povo é maravilhoso, está registrado no capítulo 24 do livro de Josué. O pastor Marcos vai compartilhar conosco. Capítulo 24, versículo de número 15. Esse desafio que também se estende a todos nós. Disse Josué a todo o povo: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em meio a tanta confusão de crença, tantos deuses e tantas divindades que eram apresentadas, ele agora desafia o povo a voltar-se para Deus. Todos estavam assentados em suas terras, mas que todo o povo levasse para suas casas, para suas terras, a confiança e uma vida na presença de Deus, como ele estava vivendo e viveria até os seus últimos dias. Então, é lindo as palavras de Josué, porque ele disse: olha, o Senhor, ele ouviu as suas palavras, e se vocês obedecerem, terão grandes bênçãos, mas se vocês desobedecerem, terão grandes consequências. E a Bíblia diz que naquele dia o povo fez um concerto com o Senhor. Claro que nós conhecemos a história, o povo nem sempre continuou obedecendo, mas Josué cumpriu o seu papel. E aí poderíamos ouvir dizer as mesmas palavras que Deus disse a Josué para o seu sucessor. Mas um dos erros de Josué, pastor Marcos, é que ele não deixou
um sucessor, da mesma maneira que Moisés preparou. Mas poderíamos dizer que assim como Deus foi com Josué, Deus também deu sequência na história do povo, levantando juízes para julgar a nação de Israel. Esperamos que você tenha aprendido e gostado da história de Josué, esse personagem especial que a Bíblia até usa para ser uma tipologia, um símbolo do nosso Jesus, aquele que nos salvou e não só nos tirou do Egito, porque foi Moisés que tirou o povo do Egito, mas levou à terra da conquista. E é Jesus, o nosso verdadeiro Josué, o nosso Yeshua, que há de nos apresentar ao Pai. Mas Josué cumpriu com o seu papel e ele disse: olha, eu e minha casa nós serviremos ao Senhor. Vocês precisam fazer a sua parte. É isso daí, pastor Moabes. Nós estamos chegando ao encerramento desse programa. E como o senhor disse, pastor Moabes, infelizmente Josué não deixou um sucessor que desse continuidade ao lindo trabalho que ele fez. Mas nós temos a oportunidade de sermos esses sucessores nos dias de hoje. Assim como Josué foi um sucessor de alguém que fazia muitos milagres, também eu convido você a ser um sucessor de milagres, obedecendo a palavra de Deus, seguindo os propósitos de Deus, e certamente Deus estará falando conosco. Assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Josué, eu também serei contigo. Que possamos aprender com a história de Josué e tomarmos este desafio para nós e dizermos também, pastor Marcos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso aí. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, sua família. Que Deus cumpra em você e através de você os propósitos eternos. E todos nós possamos nos alegrar em estar na presença desse grande Deus que levantou Josué. Possamos também sermos nós, os Josués deste tempo, desta geração, para levar muitas pessoas a conquistar a nova Jerusalém, não a terrestre, mas a celestial, através do novo Josué, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, esperamos que você tenha gostado e esperamos por você no próximo Quem Sou Eu na Bíblia. Amém. Então, encerrando o programa, nós não podemos fechar sem antes fazermos uma oração, e eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela história que nós acabamos de aprender e estudar, e gostaríamos muito, Senhor, de vivermos grandes conquistas, grandes realizações, assim como Josué, que superou o luto, superou as adversidades, triunfou em meio a grandes batalhas e se tornou uma pessoa muito abençoada. Agora, Deus, abençoe os nossos ouvintes, os nossos irmãos que estão acompanhando conosco, que eles possam também ser alcançados pelas suas promessas e serem grandes sucessores de milagres. Que o Senhor estenda as suas mãos os fortalecendo, os dando direção para viverem as tuas promessas. Oramos, Senhor, confiando que o Senhor nos levará em segurança até o tempo de vivermos o cumprimento das tuas promessas. Oramos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.